No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a jogarem com o que pra muitos está sendo o melhor deck do Duel Links no momento. E qual deck eu tô falando? O deck de Tachyon, ou como eu chamo ele, Dragon Exceed. Vamos pra decklist. E tá aqui a decklist do novo Dragon Exceed, que é o deck do momento, é o deck que tá sendo considerado o mais forte, potencial de tier 0, enfim. É o deck mais forte da box. O Shiranui já tava muito absurdo, esse deck aqui tá mais forte ainda. E vamos lá, antes de começar o deck, pra variar, a gente tem que começar pela skill, porque é a skill que faz o deck acontecer. Dominação do dragão de Tachyon. Ela diz o seguinte: configura um deck onde todos os monstros que não sejam nível 1 no seu deck, excluindo o deck adicional, sejam do tipo dragão, de luz e trevas. Monstros de luz precisam ser de nível 4 ou 8 e precisam ter 2.000 de ataque ou menos. E monstros de trevas precisam ser de nível 8 e ter 2.500 ou 2.000 de ataque. Aí se você iniciar o duelo com essas configurações de deck, você pode ativar os dois seguintes efeitos. O primeiro é que você revela um monstro de nível 8 da sua mão. Você adiciona um monstro de luz de nível 4 ou 8 do seu deck para sua mão. E depois você pode baixar no seu campo um monstro de nível 8 da sua mão. Baixar, você seta ali seu monstro. E você pode flipar ele depois. E o segundo efeito é que você devolve à sua mão um monstro com a face para cima no campo. E você adiciona à sua mão uma transmigração Tachyon do seu deck. Ou uma magia de aumento de classe Força de Varian de fora do seu deck, obviamente à sua mão. Uma rank up e uma Counter Trap, ou seja, uma Counter Trap buscável pela skill. E eu já vou falar dela, tá? A Counter Trap Transmigração Tachyon. Ela diz o seguinte: se você controlar um monstro Olhos das Galáxias, ative como um elo de corrente 2 ou mais. Seguinte, o oponente ativou alguma coisa, você já pode ativar uma Counter Trap, como se fosse uma Counter Trap normal. Você nega as ativações dos cards de magia armadilha e dos efeitos de monstro do seu oponente ativados antes desse card nessa mesma corrente. E se isso acontecer, embaralhe no deck os cards negados que estiverem no campo. Se o oponente ativar, sei lá, 3 efeitos seguidos em corrente e você negar o último efeito com a Counter Trap, você não vai só negar o último efeito, você vai negar os 3 efeitos que estão em corrente. Isso é muito bom quando o oponente faz algum bloqueio de chain. Quando ele faz alguma jogada que ativa 2 efeitos ao mesmo tempo. Se você ativar a transmigração de ataque para negar o último ativado, você vai negar os 2. Isso é muito forte. Além disso, você vai embaralhar as cartas que estiverem no campo, no deck. Ou seja, Dinguiço, você nega um Dinguiço, o Dinguiço volta para o extra deck. Ele não pode ativar efeito de proteção para se proteger. Enfim, é uma carta extremamente boa. E além disso, se você controlar um monstro dragão de Tachyon de Olho das Galáxias, você pode ativar ela da mão. Da mão, cara. Lembra da Counter Trap do Blackwing, que ativava da mão? Essa aqui também pode ativar. Ou seja, controlando o monstro, mano, você deixa ela na mão. O oponente não pode dar segundo, não pode dar nada. Você tá lá com uma Counter Trap na mão de velocidade 3, o oponente não vai poder fazer nada. Você vai ter uma negação. A não ser que o oponente book o seu dragão de Tachyon, você vai ter a sua negação na mão. Aí, com essa skill em mente, a gente chega nessa decklist, que são basicamente monstros dragões de nível 8, que você vai utilizar eles para fazer Exceed. É bem simples o deck, tá? Vou começar falando dos monstros luz, que são buscáveis pela skill, você revelando o nível 8 e buscando um luz, tá? E o primeiro deles, e um dos mais importantes, é o Dragão Nebula. O Dragão Nebula diz o seguinte: você pode revelar esse card e outro monstro dragão de nível 8 da sua mão. Você invoca os dois por invocação especial e poção de defesa, mas nega seus efeitos, e além disso você não pode invocar monstros por invocação normal ou especial pelo resto do turno, exceto monstros dragões de luz ou de trevas. Ou seja, tenha em mente que caso você ative o efeito do Nebula, você vai se travar em dragão, você só vai poder fazer invocações especiais, você só vai poder fazer invocações de monstros dragões a partir do momento que você ativa o efeito do Nebula. E além disso, o Nebula no cemitério tem um efeito que você pode banir ele e escolher um monstro dragão de luz ou de trevas de nível 4 no seu cemitério e adicionar a sua mão 1. O único alvo aqui é o Super Stellar Safety, que é o outro monstro luz que a gente consegue buscar pela skill. Esse monstro diz o seguinte, tá? Você pode enviar qualquer número de monstros dragão da sua mão ou do seu campo com a face para cima para o cemitério para adicionar um monstro dragão do seu deck à sua mão. Ele é muito legal na decklist, porque você vai conseguir descartar um monstro nível 8 da sua mão e buscar qualquer nível 8 do seu deck pra sua mão, tá? Você também pode enviar ele mesmo pro cemitério para adicionar outro dele do deck pra mão. Mas outro efeito muito importante que ele tem é o efeito dele no cemitério, que você pode banir ele do cemitério e depois escolher um monstro dragão de luz ou de trevas de nível 8 no seu cemitério, basicamente o seu deck inteiro, e adicionar a sua mão. Ou seja, ele recicla os seus dragões que estão no cemitério. Ele é bem bom para você gerar alguma espécie de follow-up ali, para você não perder recurso durante o duelo. Eu utilizo 2 cópias, é buscar pela skill, não precisa de 3 não, tá? E aí chegamos nos outros dragões, tá? Que são os de trevas. O primeiro deles é o dragão da espiral galáctica e ele é um dos mais importantes. Por quê? Vamos lá. Enquanto esse card estiver na sua mão ou no seu cemitério, se você controlar 2 ou mais monstros dragão de luz ou de trevas, você pode invocar esse card por invocação especial em posição de defesa, mas bana-o quando deixar o campo. Lembrando que caso você utilize ele para fazer Exceed e ele deixar o campo, ele volta para o cemitério, porque quando ele está com Matéria Exceed, ele não está mais no campo, ou seja, ele perde esse efeito de ser banido e volta para o cemitério, você pode invocar ele de novo. E além disso, durante essa fase principal, você pode fazer com que todos os monstros que você controla atualmente se tornem de nível 8 até o final desse turno. Esse é um efeito que pode ser bastante útil para transformar, por exemplo, o seu Seifert em nível 8, para caso você roube o monstro do oponente pelo efeito aqui do dragão críptico, você consegue ativar o efeito desse bicho e transformar ele em nível 8, então é um efeito bastante interessante, tá? Esse bicho é o que você quer no cemitério, porque ele entra fácil no cemitério. E os outros dois são bem simples, tá? O primeiro é o Dragão Limites
que ele tem o seguinte efeito. Se seu oponente controlar um monstro com ataque 2000 ou mais, você pode invocar ele por invocação especial da sua mão. E isso não é uma vez por turno. Enquanto você tiver o dragão na sua mão, você pode dar Special Summon dele infinitas vezes. Isso aqui é interessante porque lembra que uma parte da skill você precisa voltar um monstro que você controla pra mão pra adicionar Counter Trap ou a magia de aumento. Caso o oponente controle o monstro e você consegue dar Special Summon quantas vezes você quiser do Dragon Limite, você pode dar Special Summon dele, skill, volta pra mão, adiciona Counter Trap, Special Summon dele e você não perdeu nada no processo. Então ele é uma carta bem interessante e uma carta que dá bastante volume, principalmente no turno 2, caso o oponente controle um monstro com 2000 mais de ataque. E por último, o menos interessantezinho aí, é o Parsec. O Parsec ele tem o seguinte efeito. Se você controlar um monstro de nível 8, você pode invocar esse card por invocação normal, sem oferecer tributo. O Parsec ele também é luz, acabei de falar, eu falei que ele era Dark, né? Mas ele também é luz, ele também é buscável pela skill. Ele é o que eu cogitei aqui tirar cópias, tá? Até rodar com 1, com 2, mas no final eu botei 3 porque eu não tinha muitas opções aqui pra botar. Talvez a terceira trade-in, rodar assim. Eu não gosto muito de 3 trade-in, às vezes trava um pouco, enfim. Eu tô rodando assim atualmente. Mas ele é interessante porque é fácil você ter um monstro de nível 8 no campo. A skill você revela, bota um bicho no campo. Tendo um bicho no campo, você consegue dar normal summon do Parsec facilmente, tá? Então, você consegue invocar ele facilmente. Mas confesso que de todos os dragões, ele é o menos interessante. E, obviamente, a Counter Trap. E eu utilizo duas cópias da trocar a trade-in. Bem simples. Você descarta o monstro de nível 8 e compra duas cartas, não é uma vez por turno. Eu só coloquei duas, mas eu entendo a galera que roda 3. Mas eu tô rodando só duas. E 3D de Corvo, como eu falei, a principal staple do formato, uma das melhores cartas do jogo atualmente. E é isso, mano. Você é um deck de dragão e você quer fazer Exceed. Quais monstros Exceeds a gente tem aqui no Extra Deck? Obviamente, o Dragão de Tachyon, que é o monstro que dá nome ao deck, é um monstro que a Counter Trap cita, ou seja, se você controlar esse monstro aqui, você consegue ativar a Counter Trap diretamente da sua mão. E é um monstro, e é um Exceed genérico, tá? Você faz ele utilizando dois monstros de nível 8 e ele tem o seguinte efeito. Uma vez por fase de batalha, no começo da sua fase de batalha, você pode associar uma matéria desse card e negar os efeitos de todos os outros monstros com a face pra cima atualmente do campo. Além disso, seu ataque e defesa se tornam seu ataque e defesa originais, tá? E durante a fase de batalha, se você ativou esse efeito nesse turno, sempre que um efeito de card do oponente resolver, esse card ganha 1000 de ataque até o final da fase de batalha. Além disso, ele pode realizar um segundo ataque durante cada fase de batalha nesse turno. Não é um efeito, meu Deus, que impactante, mas ele é importante na decklist para você conseguir, como eu falei, ativar a counter da mão. Eu também utilizo aqui um combo de Galaxiais, tá? O Críptico normal, aí o Full Armor, e eu também uso uma cópia do Scythe. Eu também utilizo uma cópia do Jinguiço, que é um dos melhores Sankyoshi do jogo. O Jinguiço todo mundo conhece, quando ele é Special Summon, você pode enviar uma carta que o oponente controla para o cemitério sem dar alvo. Ele é importante para você lidar com os monstros problemáticos, algumas cartas problemáticas do oponente, tipo o Soul Saga do Shiranui, enfim, ele é bem importante, além de ter um efeito de proteção ali, toda vez que uma carta sua for ser destruída por batalha ou prefeito, você tira a matéria e ela não é destruída. E aí chegamos nos monstros de turno 1, além, claro, do combio aqui com a counter, tá? E o primeiro deles, uma carta nova, é o Felgrand, o Divino Cavaleiro Dragão. Ele é outro rank 8 genérico que tem o seguinte efeito. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você desassocia a matéria do Felgrand e escolhe um monstro com a face para cima no campo. E neste turno, seus efeitos são negados, mas ele não é afetado por outros efeitos de carta. Você pode usar o Felgrand em duas situações. Ou para negar o efeito de um monstro do oponente, básico, ou para escolher um monstro que você controla, negar os efeitos, mas ele fica inafetável por outros efeitos de carta. Ou seja, você pode proteger um monstro seu de uma trap, de alguma coisa do oponente. O Felgrand tem essas duas funções, de interação e de proteção. E eu também utilizo um número 68, Sanaphond, a Prisão Celeste. Esse bicho aqui é muito bom contra determinados decks. A primeira coisa é que ele ganha 100 de ataque e 100 de defesa para cada monstro nos cemitérios, tanto o seu quanto o oponente, e uma vez por turno, você pode associar a matéria desse card, e até o final do próximo turno do seu oponente, esse card não pode ser destruído por efeitos de carta, e além disso, nenhum duelista pode invocar por invocação especial monstros do cemitério. Contra o Mayakashi, isso aqui é extremamente forte. É forte contra o Shiranui também. Na própria Mirror Match, essa carta é muito forte, já que o oponente não vai poder dar Special Summon do Dragão Espiral do cemitério. Contra o Shiranui é forte, não tão forte assim, mas ainda impactante. Contra o Evil Twin, empurra para o Evil Twin. Enfim, é uma excelente carta turno 1 contra esses decks. E pra fechar o deck, eu utilizo aqui a evolução do Dragão de Tachyon, que você faz ele utilizando a magia de aumento, que é o número 67, Neo Dragão de Tachyon de Óleo das Galáxias. E esse bicho aqui é brabo, tá? Você nunca vai invocar ele utilizando 3 monstros de nível 9, obviamente. Você vai utilizar a magia de aumento de classe no seu Dragão de Tachyon ou em algum Galaxiai seu. E fazer esse bicho. E vamos lá. Uma vez por turno, você pode associar a matéria desse card e até o final desse turno, nega os efeitos de todos os outros cards com a face pra cima atualmente no campo. E além disso, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos no campo. O que isso quer dizer? Além de negar todas as cartas viradas pra cima, se o efeito dessa carta resolver seu oponente fazer nada, o seu oponente não consegue mais ativar nada no campo, só ativando cartas da mão. Isso aqui é extremamente forte, principalmente quando o oponente tá com 3 setadas ali, você força esse cara, ativa efeito,
força o oponente a ativar alguma coisa em resposta. Caso ele não ative, ele não vai poder ativar mais nada. E ele tem 4.500 de ataque, é importante lembrar isso, ele bate muito forte. Ele é importante, por exemplo, para você lidar contra o Shiranui, que fica ali com a Link e o Soul Saga. O Soul Saga protege destruição por batalha e efeito, e a Link protege os seus monstros de ser destruído por efeito, os monstros cíclicos de ser destruído por efeito, e os seus monstros de fogo de serem destruídos por batalha. Você fazendo o Neo Dragão, você vai negar a Link e o Soul Saga e vai conseguir destruir eles por batalha e por efeito. Então o Neo Dragão é uma carta essencial nessa match, por exemplo. E ele, além disso, tem um efeito adicional, caso ele tenha aqui o Dragão de Tachyon de Olho das Galáxias como matéria. Que é o seguinte, você pode oferecer 2 monstros como tributo, é um custo alto, mas ele pode realizar 3 ataques contra monstro durante essa fase de batalha. Então ele vai bater 3 vezes contra monstro, 3 porradão de 4.500. É difícil você ter aí volume suficiente pra fazer esse bicho tributar 2 bichos pra ele dar 3 ataques? É difícil. Mas lembre que tem, que vai com um dia que você precisa. E bom, cara, o deck é esse. Basicamente, o turno 1 ideal do deck é você passar, obviamente, com a interação da Counter, mais algum outro rank 8, como o Felgrand ou a Prisão Celeste. Se não ficou claro aqui na explicação, vai ficar claro com os replays, vamos pra eles. E vamos lá, o primeiro replay contra o Mokuba Kaiba. Eu não lembro que esse cara tava, eu comecei como primeiro. E eu vou explicar pra vocês como funciona o turno do deck, o que vocês normalmente querem fazer. E vamos lá. Ativa a skill revela um monstro nível 8 para adicionar um dragão luz, ou é um monstro luz agora, acho que é monstro luz. De nível 4 no nível 8 deck pra mão, vou adicionar aqui o Cypher, que eu tenho um prismático. Agora eu invoco por invocação especial da mão. Na verdade eu seto ele no campo. Qualquer nível 8 da minha mão, no caso aqui eu seto o Persec. Agora eu faço o seguinte, eu dou normal sumo do Cypher, descarto aqui o dragão espiral, para adicionar um monstro de nível 8 deck pra mão, um monstro dragão, adiciono aqui o dragão Nebula. Agora é o seguinte, eu flipo o Parsec e como eu controlo 2 monstros, que são dragões e são luz e trevas, eu consigo invocar por invocação especial o dragão da espiral galáctica do cemitério. E ele seria banido quando saísse do campo, só que aí eu vou utilizar o efeito dele para transformar geral em nível 8. E como o Seyfert tá nível 8 agora, eu consigo utilizar o dragão espiral junto com o Seyfert para fazer um rank 8. E aqui eu faço a Prisão Celeste. Agora eu faço o seguinte, eu dou o efeito do Nebula, revelo o nível 8 da mão, invoco o Nebula e o nível 8 que eu revelei. Agora eu ativo a skill, volto o Nebula pra mão para adicionar a Counter Trap, e aí sobrou 2 nível 8 no campo, eu vou juntar os dois para fazer o dragão, o Galaxy Edge Tachyon aqui, tá? E aí eu ativo o efeito da Prisão Celeste, tiro a matéria e o que temos nesse campo. Com o Prisão Celeste ele não pode ser destruído por efeito, e o oponente não pode fazer Special Summon do cemitério. E se o oponente ativar alguma coisa, eu tenho aqui a Counter Trap para negar, seja efeito de monstro, magia ou armadilha. Então é isso, o turno 1 do Tachyon. Você pode passar aqui, por exemplo, também com o Felgrand, caso você tenha interesse. Aqui eu fiz no caso a Prisão Celeste, mas pode ser o Felgrand também, tá? Turno do cara era um Necroz. Eu separei esse replay porque vocês vão ver a Counter Trap funcionando perfeitamente nessa situação, tá? Ele descarta o Cláusulas para adicionar o espelho, se eu não me engano, ativa a preparação de hits para adicionar o Brionac. O Brionac aqui seria muito forte, porque ele tirei meus 2 Exceeds, né? E vamos lá, ele descarta o Brionac para adicionar o Shurit. Ele tá com Shurit e espelho na mão, né? Vamos lá, agora ele ativa o Ciclo Necroz, só que ele não pode fazer Special Summon do cemitério, então ele não pode nem invocar o Brionac nem o Cláusulas aqui, tá? Ele precisa tributar, invocar um bicho da mão, tributando o bicho da mão. E aqui ele invoca o Trishula. E aí vocês vão ver a força da Range Trap. Por quê? Porque o Trishula vai ser corrente 1, e o Shurit, como ele foi tributado para ativar efeito, vai ser corrente 2. E eu ativando aqui essa Counter Trap, como ela foi ativada na última dessa corrente aqui, ó, ela vai negar tanto o Shurit quanto o Trishula, as 2 cartas que estão antes na corrente, tá? Então o Shurit negado, e o Trishula negado, e o Trishula embaralhado no deck. E aí ele tenta dar Ciclo Necroz aqui, banindo o Brionac pra adicionar o Ciclo Necroz, só que ele passa e simplesmente desiste, porque a Counter Trap foi absurdamente forte aqui nessa situação, negando 2 cartas do cara, tá? Então esse efeito adicional da Counter Trap pode ser bastante útil. Vamos lá, segundo replay aqui contra um Jaden Yuki. Esse cara, se não me engano, ele tava de Yubel? Não lembro agora, 5 vitórias seguidas. Essa foi a 6ª, o cara também tava com 5 vitórias seguidas. Yubel. Segundo dessa vez. E vamos lá. Mão, ok, mão justa. Ele começa dando Fusão News, invocando o Klug e setando 3 cartas. E vamos lá, vamos tentar lidar com essas 3 cartas do oponente. Vamos lá. Começa ativando trocar pra ver se eu compro alguma coisa. Descarto aqui o Parsec pra comprar 2 cartas. Comprei aqui o Nebula e o Espiral, boas cartas. Já ativo trocar de novo, descartando o Espiral. Espiral no cemitério é bom, porque ativa efeito, né? Compro mais 2 cartas. Tô vendo vários dragões na minha mão. Enfim. Como ele controla o limite de 2000 de ataque ou mais, eu consigo dar Special Summon aqui do limite. E agora eu ativo a skill. Volto ele pra mão pra adicionar Counter Trap. Como eu falei, como eu consigo dar Special Summon dele várias vezes, eu já dou Special Summon, já volto pra adicionar Counter Trap. Eu acho que eu podia até ter feito isso antes, porque aí eu tiraria a Counter Trap do deck já e não correria o risco de comprar ela pelo efeito da trocar. Mas enfim, não sei se eu tava com limite agora, ou comprei ele no duelo, não lembro agora. Mas se eu tivesse, eu devia ter feito isso. 2 Special Summon do limite de novo.
E agora eu dou Normal Summon aqui. Como eu controlo o nível 8, eu consigo dar Normal Summon do Parsec. 2 nível 8 no campo. O Espiral consegue entrar, porque tem 2 dragões, né? Espiral entra e aí ele dá ponto de aviso aqui nesse Espiral. Sem problema, mano. Já gastei uma carta do oponente. Aqui eu faço o Críptico. E por cima desse Críptico eu faço o Armadura. E aqui minha ideia era forçar a Neos Fusion dele, tá? Ou ele deixar de destruir e trazer o Wiseman. Só que ele me ajudou demais, porque ele nega esse Cálice. Ele nega o meu Full Armor com Cálice. Ele gastou uma interação que não era necessária. Porque aqui ele poderia proteger ou deixar o Clug se destruir, enfim. Ele vacilou aqui, tá? Porque agora eu faço o Cypher e tiro a última carta dele setada. Que eu não lembro o que era agora, era outra Fusão News. Aí o que eu faço agora? Eu dou efeito aqui do Nebula, dou Special Summon dele junto com o Espiral. Com os dois aqui, eu vou fazer o Tachyon. E aí eu baitei o cara, tá? Porque eu acho que ele não sabia jogar direito. Eu bato com o Cypher. E ele ativa o efeito do Klugger. E mano, o efeito do Klugger é opcional, tá? Você não precisa ativar efeito. E o cara foi ganancioso. Você pode causar dano no seu oponente. Antes do cálculo de dano, você card de batalhar o seu oponente, você pode causar dano. Ou seja, ele não precisava ativar efeito. Ele ativando o efeito, ele abre a janela para eu poder ativar a Counter Trap. E a Counter Trap nega esse efeito e embaralha o monstro no deck. Embaralhando o Klugger no deck, ele não consegue ativar efeito e trazer o Wiseman. E aqui eu perco o ataque do Cypher, mas eu bato 3.000 aqui. E aqui ele ainda poderia vencer se ele compra alguma Yubel. Ou algum News. Você vê, né? O cara ainda poderia vencer. Mas acabou que ele comprou uma Counter, uma Traps, magia, sei lá. Seta, foi um Cálice, eu dou Cypher, destruo a carta dele setada e finalizo, tá? É isso. Você vê, o cara não precisava ter ativado o efeito do Klugger, mano. Era só deixar ser destruído, proteger pela Fusão News. Ele ativando, permitiu ativar a Counter Trap, embaralhar o Klugger e lidar facilmente com o monstro dele. Vitória pra gente. Mais um replay aqui contra um Sora Perse. Esse cara, não lembro do que tava. Tava com 2 vitórias seguidas, aqui foi a terceira. O cara ia cair, coitado. Acabou que caiu. E vamos lá, abrir com a Counter na mão. Não é muito bom. Eu ativo aqui a trocar. Descarto aqui o limite pra comprar das cartas. Comprei o Seifert. A mão tá estranha, tá? Não tá muito legal. Eu dou Normal Summon desse Seifert. Se eu tomo alguma Veiler aqui, já me quebrava totalmente. Ainda bem que eu não tomei. Compro o Nebula. Adiciono o Nebula no caso. Agora eu ativo a skill. Revelo o Nebula. Adiciono outro Nebula. 2 Special Summon do Nebula. Tanto Nebula, né? Agora eu flipo ele. Ativo a dominação de Tachyon pra voltar ele pra mão. Como eu não tinha Counter Trap pra adicionar, adicionei aqui a magia de aumento de classe do Barian aqui, tá? Sem problema, agora ativo o efeito do Nebula, revelo outro Nebula, invoco os 2 Nebulas e com os 2 eu faço o Dragão de Tachyon. E aqui eu vacilei, tá? Eu não sei porque eu não ativei essa magia aqui e fiz o Neo. Porque eu também consigo ativar a Counter da mão caso eu tenha um Neo no campo, tá? Tanto o Neo quanto o Tachyon, se eu controlo eles, eu consigo ativar a Counter da mão. Eu devia ter feito o Neo e já passado com o Neo no campo, porque o Neo no campo, ele força o oponente. Caso o oponente sete muitas cartas, eu ativando o efeito dele, ele força o oponente a ativar as cartas setadas, tá? Enfim, vacilei aí, mas faz parte. E vamos lá, era um Wave Twin, verdade, ele dá Normal Summon dessa Execute, invoca a Lila, e eu tenho um Crono na mão, né? O Crono na mão vai lidar aqui facilmente com esse monstro. Ele ativa aqui o efeito da Lila, eu ativo o Crow pra banir a Execute do cemitério dele. Só que ele ainda consegue continuar jogando, porque ele ativa a Terra da Live Gema, invoca aqui a Execute, usa os 2 aqui pra fazer a Execute Link, e ativando o efeito da Execute Link, ele toma a Counter Trap da mão. E aí, não tinha mais nada o que ele fazer, já gastou a play de volume dele, já tomou Crow, enfim, ele só seta uma carta e passa. E aqui no começo do meu turno, eu por cima do meu Tachyon, faço o Cypher já pra forçar a setada dele. Acabou que era uma Paleozoico de Nomiscos, ele bane aqui o meu Cypher, sem problema, porque é o que eu faço. Eu tributo, envio pro cemitério Cypher pra adicionar outro Cypher, mas o Cypher no meu cemitério ele tem o efeito de se banir pra adicionar um dragão Luz ou Trevas do meu cemitério pra mão. Eu adiciono aqui o Nebula, e agora o que eu faço? Eu ativaria a skill, invocaria o Nebula, adicionaria um dragão pra mão, fliparia o Nebula, ativaria a skill de novo, voltaria o Nebula pra mão pra gerar rank up, e aí com o Nebula e o dragão que eu adicionei, invocaria os 2 e faria o bicho de 4.000 de ataque e bateria, tá? O cara percebeu que eu faria isso e simplesmente se rendeu. Vitória pra gente. Vamos lá agora, mirror match de Tachyon, tá? O cara tava com 6 vitórias seguidas, eu tava com 3, essa aqui foi a quarta. Vamos lá. Eu ativei a skill, revelo o Nebula pra adicionar o Seifert, que é o que eu quero fazer aqui, tá? Como eu tenho uma trocar, o melhor alvo da trocar é o Espiral, porque ele tem efeito no cemitério. Então, eu quero dar Normal Summon desse Seifert, descartar um monstro de nível 8 pra adicionar o Espiral, ativar, trocar, descartar o Espiral e comprar 2 cartas. Invoca ali o Nebula, agora eu dou Normal Summon desse Seifert, descarto aqui o limite pra adicionar o Espiral. Agora eu vou ativar, trocar, descartar o Espiral e comprar 2 cartas. Comprei um Veiler, nessa build aqui eu tava usando um Veiler, eu mudei a build. Fiz pequenas mudanças conforme eu ia duelando, tá? Eu tirei os 2 Veilers e coloquei mais dragões, e aí o saldo de hand trap tô rodando 3 Crows.
Mas vamos lá, flipa aqui o Nebula, agora o Espiral vai se invocar no cemitério. Se invocou, ativa o efeito dele, transforma o geral em nível 8. Volto o Nebula pra mão, tá? Pra adicionar Counter Trap. E agora com os dois aqui, eu faço o Felgrand, porque contra o Tachyon é muito relativo, tá? Você pode fazer o Felgrand para negar algum efeito de monstro aí do oponente, proteger algum monstro do seu de efeito, ou você pode fazer a Prisão Celeste, que a Prisão Celeste não permite que o dragão espiral do oponente seja invocado do cemitério. Eu ainda tô fazendo teste pra ver qual é realmente mais impactante, mas eu tô preferindo fazer o Felgrand na Mirror Match por enquanto, tá? E aí agora, depois que eu faço o meu monstro Exceed, que não é dragão, que no caso o Felgrand é guerreiro, aí sim, por último, eu ativo o efeito do Nebula, revelando o dragão, invocando os dois dragões pra fazer o Tachyon. Porque depois que eu ativo o efeito Nebula, eu só posso invocar dragões. Então eu deixo pra fazer o Tachyon por último. Vamos deixar aí a animação do Tachyon, tá? Cardzinho brabo. É um dragão da hora, né? Tá aí, Tachyon no campo. E aqui eu tenho Veiler, Crow e Counter e o Felgrand. 4 interações, tá? Mas o cara ainda consegue jogar, porque eu jogo um pouco torto. Vamos lá. Ele começa dando trocar, descartando espiral. Aqui eu já podia dar Counter Trap, tá? Mas aí eu tinha medo dele fazer alguma coisa e me prejudicar. Eu não dei a Counter Trap, mas vamos lá. Ele dá Special Summon desse limite e ele dá outra a trocar. E aqui eu tava arriscando demais, eu não sei se é certo. Coloca aqui nos comentários, tá? Se vocês teriam dado a Counter Trap no primeiro trocar dele. Eu não dei e eu acho que eu acabei sendo punido por causa disso. Ele dá Normal Summon desse Seifert e agora ele tem dois dragões aqui. Consegue invocar o espiral, só que eu dou DD Corvo nesse espiral, tá? Já tira o bicho do cemitério, esperei ativar o efeito, obviamente. Já teria o bicho do cemitério. Ele dá skill. Revela o dragão limite para adicionar um monstro luz, adiciona aqui o dragão protetor armado, aí eu não entendi porque ele tá rodando esse bicho, e invocou o limite, tá? Show. E aqui foi meu erro, tá? Aqui que eu vacilei muito, porque ele ativa a skill, volta o limite pra mão e adiciona a counter. E aqui ele consegue fazer play de Tachyon, ele ativa o efeito do Seifert, outro vacilo meu, ele ativa o efeito do Seifert enviando o Seifert do campo e descartando um Seifert. Ele fazendo isso, com o enviar é custo, eu não consigo nem dar o Felgrand, nem dar o Veiler pra negar esse efeito. Ele foi esperto, ele fugiu do Zal, ele fugiu de uma possível interação. O que eu poderia ter feito é ter dado antes o efeito. Se na Normal Summon do Seifert eu já dou o efeito da Veiler ou do Felgrand, ele não poderia ativar esse efeito de enviar o próprio Seifert junto com outro pra ativar efeito. Só que se eu faço isso, eu perderia a chance dele pagar o custo primeiro pra depois eu negar. Mas ele foi mais esperto e enviou os dois Seiferts, um do campo pro cemitério, pra não poder tomar esse Felgrand e nem o Veiler da minha mão. Obviamente ele não sabia que eu tinha Veiler, mas ele jogou ao redor do Felgrand. Pra adicionar aqui outro limite. E aí, ele dá Special Summon desse limite, e com os dois aqui, ele faz o Tachyon. E com a Counter Trap na mão, ele acabou de lidar com a minha Counter Trap. Porque caso eu ative essa Counter Trap, ele também ativa a Counter Trap dele, e fica eles por eles. Então ele jogou bem através das interações. Eu talvez tenha jogado mal, mas ele jogou bem ao redor das minhas decisões ruins. Vamos lá, ele ativa o efeito do Seifert no cemitério, vai se banir pra adicionar o Nebula, e aí ele consegue fazer jogada summon de Nebula ainda, tá? Ele dá efeito aqui, invoca. E eu não sei porque eu não ativei nada, cara. Eu fui esperando, e no final do turno eu voltei com a Counter Trap e a Veiler pra casa, tá? Foi um vacilo meu aqui. E ele bate aqui nos dois, limpa meu campo. E você vê, mesmo vacilando, eu ainda consegui vencer esse duelo, tá? O que eu faço aqui? Eu dou efeito do Seifert pra adicionar o Nebula pra mão. Mano, se ele nega aqui, já acabou. Mas ele não negou, graças a Deus. Adiciono o Nebula pra mão. Show. Agora eu vou ativar o efeito da skill, revelar o limite, pra adicionar o Parsec. Vou dar Special Summon do Parsec. E agora eu vou dar efeito do Nebula, revelando o limite, e aqui ele nega, se eu não me engano, tá? Ele negou. Show. Sem problema. Porque agora eu consigo dar Special Summon desse limite da mão, virar o Parsec, efeito do dragão espiral no cemitério, se invoca. E agora com os dois aqui, eu faço o críptico, e aí eu faria o Full Armor, que tem 4.000 de ataque, tiraria uma matéria, papocaria o taco dele e bateria 4.000, e eu venceria o jogo. Você vê que mesmo jogando, tomando algumas decisões questionáveis, o deck conseguiu se segurar com a Sand Traps, se bem que a Veiler ficou na mão e a Counter... E eu não usei, então o oponente não conseguiu matar. E na volta eu consegui fazer a jogada pra finalizar. Esse replay foi um show de horrores? Talvez, mas eu venci, isso que importa. Vamos lá, e o último replay contra o Amsir do Egito. E era outro Jaden Yubel? Será que eu botei 2 replays contra o Yubel aqui, mano? Eu acho que foi. O cara tava com 7 vitórias seguidas, tem que respeitar o Yubel. E perdeu, né? Infelizmente aí. Ou felizmente, né? Pau no cu do Yubel. Minha mão foi essa, e ele começa dando Normal Summon de Yubel e setando 2 cartas. Eu separei esse replay porque eu consigo jogar bem através das interações, tá? Vocês vão ver que o deck tem volume pra jogar turno 2. Ele faz ali as jogadas do Yubel, invoca aí o Pesadelo Supremo, seta 2, ativa skill, né? Adiciona pra mão, News pra mão, e seta 2, se eu não me engano. Não, seta 1. Ok. Normal Summon do Seifert, eu descarto aqui o Espiral e adiciono o Nebula. Show. Ativa minha skill. Revelo o limite para adicionar outro Seifert para mão e do Special Summon do meu limite da mão.
Agora eu flipo ele, e como eu tenho 2 monstros dragão, eu consigo dar Special Summon do meu espiral do cemitério. E vamos lá, efeito espiral, transformo todo mundo em 8, e com o Cypher e o espiral, eu faço o Cypher, e ele já dá crackdown nesse meu Cypher, tá? Roubou o Cypher, sem problema eu consigo dar, como ele controla agora o monstro de 3000, eu consigo dar Special Summon do limite, e com os dois aqui eu consigo fazer o Jinguiço. E o Jinguiço, efeito, eu tiraria a crackdown dele, mas ele dá Veiler aqui no meu Jinguiço, sem problema, ainda tenho aqui o Nebula. Efeito do Nebula, revela outro Nebula, 2 Special Summon dos dois. Agora com os dois aqui, eu faço o Tachyon, por cima do Tachyon eu faço o Full Armor, tá? Efeito do Full Armor, vou destruir a virada pra cima, destruo a crackdown dele. E por cima aqui do Críptico, eu faço o Cypher. O Cypher vai tirar a matéria pra lidar com a Yubel. Eu ainda tive a skill, volto o Cypher para deck para adicionar a Counter. A Counter, se eu setar ela e eu controlar qualquer outro Galaxy Eyes, eu consigo ativar a Counter mesmo assim. Eu não preciso necessariamente controlar o Tachyon. Eu preciso controlar o Tachyon caso eu queira ativar a Counter Trap da mão. Mas pra ativar ela, eu só preciso controlar um Galaxy Eyes. Seto ela, aqui eu tenho um dano pra finalizar. Ainda dou efeitos do Cypher, boto o Nebula pra mão. Enfim, danozinho aqui pra finalizar. 4.000 na cara do Yubel. E é isso, mano. Esse é o novo deck de Dragon Exige, que pra muitos está sendo considerado o melhor do jogo atualmente. Mas vamos lá, eu concordo com a afirmação que o Tachyon hoje é o melhor deck do Duel Links? Cara, pior que eu acho que sim, tá? Esse deck tá muito bom mesmo. Ele tem volume pra jogar turno 2, ele faz um campo muito bom, turno 1, com 2 interações, tá? Caso você passe com o Felgrade, e caso você passe com a Prisão Celeste, só a Prisão Celeste já mata vários decks, Mayakashi, Evil Twin, só a Prisão Celeste já mata esses decks. Turno 2 ele tem um volume muito bom, a skill invoca um bicho da mão, você tem um espiral que tá volume no cemitério, o Nebula é uma puta carta pra você invocar ali 2 bichos da mão, com esses bichos fazer Exceed. Enfim, é um deck de dragão, é um deck Dragon Exceed. Você tem os dragões e você quer invocar monstros Exceed. O deck consegue usar Jinguiço, que por si só é uma excelente carta. Tirar a carta do oponente, enviar a carta do oponente pro cemitério sem dar algo é muito forte. Acabou que nesse replays eu não mostrei a força do Neo Dragão, tá? Mas esse bicho é bem forte também. E é também um deck muito consistente, mano. Você abrindo ali com qualquer nível 8, você consegue fazer suas jogadas. Não tem muito espaço pra tech. Talvez você pode dar uma diminuída nesse Parsec ali, tentar encaixar uns Veiler, umas Traps A3, talvez uma prisão de gelo. Enfim, eu preferi manter os 3D de curvo, que eu gosto muito de usar nesse formato, tá? Mas é isso, mano. O deck realmente tá muito bom, tá topando vários torneios. E era o deck que geral menos esperava, né? Geral botava assistas no Zumbi, no Galaxy Eyes, no Shiranui. O Shiranui em si tá bem bom. O Zumbi puro nem tanto, o Galaxy Eyes também nem tanto, mas o Tachyon realmente surpreendeu bastante, me surpreendeu, não esperava que ele seria tão forte assim. E tá sendo, mano. Pra mim, o Tachyon vai ser o deck da KC. E você, também acha Tachyon o melhor deck do jogo? Coloca aqui nos comentários. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é claro, cogite virar membro do canal. Além de ter acesso ao grupo do WhatsApp, que a gente fala direto sobre Yu-Gi-Oh! Mano, é 100% do dia falando de Yu-Gi-Oh! Falando de Duel Links. Você vai trocar ideia comigo, trocar ideia com a galera lá. Então, mano, vira membro e entra no grupo que tá bem legal. E óbvio, vou mandar um salve aqui pros membros. O Leonardo, o André, o Caio, o Breno, o Juninho e o Rafael, que é novo membro do canal. Muito obrigado por apoiar o canal. Sem vocês esse vídeo não seria possível. E bom, é isso. Fui, falei, até mais. Falou!